Oi, meus amores, tudo bem com vocês? E hoje mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu vim fazer um vídeo um pouco diferente, tá? Vou falar com vocês sobre o autismo. Eu descobri que meu filho é portador de autismo e ele já tá com 15 anos de idade, tá? Mas quando ele nasceu, eu percebi que tinha algo diferente nele, pessoal, porque os primeiros meses, até que não, os 3 primeiros meses, né? Mas quando eu amamentava ele não me olhava nos olhos, ele dava aquele olhar rapidinho, desviava. Quando eu falava com ele, quando eu brincava com ele não sorria, sabe? Falei, nossa, esse menino vai ser um homem muito sério, né? Eu pensava assim, né? Vai ser um garoto sério, ele não brinca. Mas conforme ele foi crescendo, eu fui percebendo que tinha algo muito diferente nele. Ele não sorria, a gente oferecia brinquedos para ele, não brincava, sabe? Aí chegou mais ou menos uns 8 meses de vida, ele atrasou para engatinhar, não batia palma que nem as outras crianças, ele se escondia, abaixava o olhar, parecia que era muito, tinha vergonha, sabe? Aí até que um dia. E ele chorava muito, pessoal. Ele não deixava a gente dormir à noite. Esse menino chorava, mas ele chorava tanto. E conforme ele foi crescendo, além de ele chorar muito, principalmente na madrugada, não deixar a gente dormir, ele não dormia. Ele foi perdendo o sono. Ele quase não dormia, quase nada. E um dia a gente levando ele numa loja de brinquedo. Aí um caminhãozinho, ele se interessou, ele tinha 1 aninho e 2 meses, mais ou menos, ele ainda não andava e nem falava, não balbucionava nenhum tipo de palavra, sabe? Não falava mamãe, nem papai, nem dá, não falava, não dava tchauzinho. Eu via que tinha alguma coisa diferente, sempre escondendo o olhar. E a gente entrou nessa loja e a gente mostrando brinquedo para ele, ver se ele não se interessava. Ele viu um caminhãozinho, ele gostou muito daquele caminhãozinho. Aí ele pegou o caminhão, ficou segurando e não largava o caminhão e ficava olhando assim pro caminhãozinho. Aí a rodinha que tem no caminhão, ele ficava rodando, ele rodava ali, rodava, rodava. Falei, nossa, ele gostou do caminhão, vou levar. É o primeiro brinquedo que ele se interessa, né? Porque ele não se interessava pro brinquedo. E quando a gente trouxe aquele caminhãozinho para casa, ele ficava ali no chão deitadinho, ele engatinhava assim, ele se arrastava no chão, né? Aí ele pegava ali e ficava rodando, olhando ali aquela roda. E rodava, rodava e ficava olhando ali, perdia tempo ali. Ficava um tempão. Eu falei, meu Deus do céu. Ele gostou da rodinha do caminhão, não gostou do caminhão. Olha, a gente levou ele na pediatra, conversamos sobre esses problemas, né? Ela falou, ah, não, mãe, não tem nada que se preocupar, não. É assim mesmo, cada criança tem o seu desenvolvimento. Como ela é pediatra, a gente confiou na médica, né? E a gente foi passando os tempos, chegou mais ou menos quase 2 anos, quando ele chegou quase 2 anos. A gente já não dormia mais à noite, porque ele não dormia. Ele andava a noite inteirinha, ele já tinha começado a dar os primeiros passos e andar. Ele andou bem tarde, mas ele não falava. Não falava nada, nada, nada. Ele só chorava. A hora que ele queria comer e se alimentar, ele não pedia. Eu sabia o horário de dar a comida para ele, eu pegava, dava o alimento para ele comer. E ele chorava muito, a gente já não dormia. Até que a gente levou ele numa médica, quando ele tinha mais ou menos 2 anos e meio, a gente levou ele numa outra médica, quando a gente vai procurar que tem uma coisa diferente com ele. E a gente chamava ele quando ele estava sozinho, ele não vinha. Ele não ouvia, parecia que não escutava. Eu falei, será que esse menino é surdo? Será que você tem algum problema de audição? Aí levamos na médica, conversamos, ela falou assim, não, mãe, eu acho que seu filho é portador de autismo, acho que ele tem autismo. Aí eu fiquei assim pro meu esposo, falei, não, acho que não tem nada a ver com o autismo. Porque pra mim o autismo era aquela criança que ficava parada, só se balançando, entendeu? Tinha aqueles movimentos repetitivos toda hora e não parava. Eu não imaginei que tinha graus diferentes de autismo. Aí a gente levou ele num outro médico. O médico também falou assim: pode ser que ele tenha autismo. Eu falei assim: ai meu Deus, então já tá se confirmando que ele tem autismo.
Mas a gente não quis aceitar, logo assim de começo. Não que a gente não aceitou o nosso filho, a gente não aceitou aquele diagnóstico, a gente conhecia o autismo como uma outra coisa. Só que a gente não somos médicos, não sabemos nada, né? Eles sabem. Aí a gente comecei a pagar um particular para ver, conversei com uma fono para ver se ele começava a falar, e a gente gastamos foi dinheiro em tratamento com ele e com a fono, e a gente não via o retorno. Aí eu voltei novamente para ele para fazer um outro acompanhamento onde eles me indicaram, né, que teria que tratar com um psiquiatra para estar conversando, neurologista. E nisso já tinha passado, ele já estava com quase 4 anos de idade, ele já andava, mas ele não falava. Quando a gente ia com ele, saía com ele para a rua, ia por um caminho, se a gente voltasse por outro caminho, ele gritava, ele chorava, ele ficava nervoso, porque a gente tinha que ir pelo mesmo caminho que a gente saiu. E tudo que quando a gente saía com ele se interessava o quê? Por lojas, ele gostava de ir na Casas Bahia, Loja 100, essas lojas que era que ele gostava. E chegava na loja, o que ele queria ver? Ele não se interessava por lojas de brinquedo. O que ele queria ver nessas lojas? Máquina de lavar. Ele ficava olhando quando a gente coloca aquela roupa suja, ele ficava olhando para aquele negócio ali. Olhava ventilador. Era o que ele gostava. E os ventiladores que estavam ligados, então? Ele perdia tempo ali só olhando para o ventilador. E em casa também, o que ele mais se interessava, os brinquedos, que ele não queria os brinquedos, era só os carrinhos que tinha rodinha para ele ficar rodando, e se interessava por ventilador, tudo que girava. Ele gostava. Quando eu ia lavar roupa, ele queria ir, ele não falava, mas ele fazia gesto que queria olhar a máquina para ver rodando. Era só essas coisas que ele gostava. E quando ele ficava com fome, ele não pediu alimento. E quando eu levei ele em uma das médicas, a médica falou assim: mãe, seu filho não fala, sabe por quê? Porque ele é preguiçoso. Sabe o que você faz? Chega em casa, deixa ele com fome. Eu falei: doutora, e às vezes quando eu saio com ele e chego, ele fica nervoso, ele quer entrar num lugar e eu não sei o que ele quer, o que ele tá querendo. E chega em casa, ele bate em tudo, ele arrebenta, bate em porta, bate em janela e chuta tudo. Ela falou: sabe por quê? Porque ele queria bater em você. Então ele não tem coragem de bater em você, aí ele desconta nas coisas. Pega uma varinha e dá uma surra nele para você ver. Aí eu fiquei assim pensando, falei: meu Deus, eu não vou fazer isso com meu filho. Não vou, por quê? Porque eu já cuidei de várias crianças. Eu tenho sobrinhos, tinha na época, né, sobrinhos novos, que eu já tinha cuidado de criança, então eu sabia, cuidei dos meus sobrinhos, sabia qual era, tinha alguma coisa diferente no meu filho. Falei: não vou fazer isso. Eu deixei até ele um tempinho com fome, mas bateu, não bati, não. Deixei para ver se ele ia pedir. Ele não pediu. Quando ele queria as coisas, ele me pegava e me empurrava para perto daquilo que ele queria. Ele queria água, aí ele mostrava o dedinho pro filtro. Só empurrava e eu falava: ah, sei, você quer beber água. Ou quando ele queria comer alguma coisa, ele não pedia. Ele sabia que eu ia dar, então ele não pedia nada. Aí, com 5 anos de idade, o médico que eu levei ele lá no psiquiatra já olhou para ele e falou assim: mãe, seu filho tem autismo. Ele precisa de um acompanhamento, ele precisa de um tratamento, e ele precisa tomar medicamento, porque ele é nervoso, ele quebrava, quando ele ficava nervoso, saía fora, ele saía quebrando, saía arrebentando tudo, batia. Ele, com quase 5 anos, 4 anos e pouquinho, ele batia nas coisas quando ele ficava nervoso, mas depois ele vinha e batia na gente também. Ele batia, ele agredia. Aí o que eu fiz? Eu fazia, quando ele me batia, eu pegava, segurava na mão dele e falava: não, filho, ó, não é assim, é assim. Pegava a mãozinha dele, passava no meu rosto, carinho, beijo. Aí tentava fazer um abraço, ele não queria, ele empurrava, entendeu? Aí com muita paciência, com muito amor, com acompanhamento médico, Deus na nossa frente acima de tudo. E fiz o tratamento que o médico passou, deu os medicamentos para ele, e foi passando o tempo. E graças a Deus, ele foi acalmando, ele foi dormir na noite. Com o meu sonho, pessoal, meu maior sonho era dormir uma noite tranquila. Porque eu e meu esposo não sabíamos o que era dormir. Aí foi passando os tempos, ele foi melhorando, parou de ser agressivo. A gente aprendemos que quando sair com ele, tinha que avisar que caminho ia, que caminho voltava, aonde a gente ia passar, onde não ia.
E graças a Deus, quem viu esse menino no passado e vê esse menino agora tão amoroso, tão carinhoso, falando, não parece a mesma criança, mas foi o quê? Foi fé em Deus e seguir os tratamentos que os médicos passaram, muita paciência que Deus deu pra gente, pra mim e pro meu esposo, pra gente estar cuidando dele. E graças a Deus, quando ele completou 12 anos de idade, Deus deu uma vitória na nossa vida, que ele não precisou mais tomar medicamento para dormir. Ele já segue horário, segue tudo, ele sabe que o horário dele dormir é aquele horário. Ele vai para a cama, ele deita, ele dorme tranquilo a noite inteirinha. Ele sabe o horário de acordar para ir para a escola, ele vai para a escola. Eu tive um pouco de dificuldade para arrumar ele para quando ele entrou no período escolar. Ele não estudou os primeiros períodos numa escola normal, ele estudou na PAI, porque as escolas não aceitaram ele. Na época eu morava em Ferraz de Vasconcelos, não aceitaram as escolas lá e ele foi para a PAI, estudou lá um bom tempo. E depois eu me mudei agora aqui, que eu moro aqui em Suzano. Graças a Deus aqui, quando eu mudei para cá também eu procurei escola, foi difícil, eu tive que entrar na justiça e na Secretaria da Educação para poder conseguir uma vaga, porque nenhuma escola queria criança autista, né? E hoje em dia, os professores falam, meu Deus do céu, esse menino é um amor, quem não quer cuidar desse menino? Graças a Deus, tratamento e Deus na nossa frente, ele é bem calmo, bem tranquilo. Agora, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, ele não tá aqui, ele tá na escola à tarde, ele estuda de manhã e toda quinta-feira à tarde ele vai para itinerância, né? Sabe ler, sabe escrever, graças a Deus. E me ajuda em casa, ensino ele a fazer as tarefas, bem tranquilo. O autismo dele é de um grau médio. Acredito que era de um grau mais grave, né? Porque ele era agressivo, ele era nervoso, ele batia, ele arrebentava tudo. E agora ele é tranquilo. Mas ele só sai fora de foco se a gente não avisar alguma coisa para ele, não falar o que vai acontecer, aí ele sai de foco. Mas também não faz aquele escândalo, aquela gritaria, sai batendo em tudo. Ele só chora aquele momento dele ali porque aconteceu e não avisou para ele. Mas calmo, muito tranquilo. Eu agradeço muito a Deus porque Ele é o amor da nossa vida. Ele é a nossa vida. Ele é muito... Ele ora antes de dormir, todos os dias, não esquece a oração. Todo domingo a gente leva ele para casa de Deus, nós vamos congregar, vamos para a igreja. Ele ora na igreja, ele canta hino, ele chama hino. Ele é um amor, muito amoroso, muito querido, muito crente, sabe? Eu falo assim que meu filho é mais crente do que a mãe, porque às vezes dá aquela preguicinha, sabe? De ser e orar, e ele não, vamos orar, às vezes pega o véu, põe na minha cabeça pra gente orar, sabe? Então, Deus deu esse menino na nossa vida, é um presente de Deus, um grande presente de Deus. Então, sou muito feliz e agradeço a Deus por ter me dado o privilégio de ter esse meu filho, de ter me ensinado a cuidar dele, a amar ele, a trazer ele. A gente não traz ele totalmente para o nosso mundo, né? Mas para estar ajudando ele, trazendo, estar cuidando bem dele. Então, eu e meu esposo, graças a Deus, somos muito felizes, nós amamos muito os nossos filhos, tá? A minha menininha hoje eu tenho uma menininha também, ela tá com 10 anos, também é um presente de Deus, uma grande glória na nossa vida. Ela tem alguns sinais de autismo leve, né? Aí os médicos achavam que era por causa do menino, porque ela via algumas coisas que ele fazia, ela copiava, mas ela já foi diagnosticada também, ela tem o de autismo, só que o autismo dela é um autismo levíssimo, né? E o do meu menino já é um autismo mais grave. Ela tem algumas coisas que um pouco diferente também, né? Mas não igual o meu garotinho, né? Que é um pouco mais, o autismo dele é um médio, né? Digamos assim. O dela é levíssimo, é aquela coisa ali assim, sabe? Mas que dá para você estar tolerando e estar levando. Mas eu agradeço a Deus pelos meus presentes, meus 2 filhos, minha vida, o amor que Deus me deu. E agradeço muito a Deus por ter me dado esses 2 filhos que eu amo de todo o meu coração. Então, hoje eu venho aqui, pessoal, compartilhar com vocês mais esse vídeo e agradecer a Deus pelo amor que Ele tem por nós, por Ele ter dado esse presente pra gente, que é os nossos filhos especiais. Um beijão para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!